meus amigos, Jesus nos abençoe. Vamos agora fazer um pequeno estudo sobre a corrente magnética na obra de Allan Kardec. Nós vamos destacar duas revistas espíritas que foram fundamentais desse processo. A Revista Espírita de 1865 e a Revista Espírita de 1867. O primeiro caso que nós gostaríamos de destacar é da Revista Espírita de 1867, que acontece na cidade de Bordeaux. Mas antes de nós tratarmos deste caso, nós queríamos fazer um destaque sobre o movimento espírita de Bordeaux. Em 1861, Allan Kardec participa da inauguração da Sociedade Espírita de Bordeaux, dirigida por Émile Sabot. É um acontecimento muito importante na vida do espiritismo de então, no movimento histórico do espiritismo. E nesta viagem de Allan Kardec, em 1861, ele leva aos espíritas de Bordeaux uma epístola de Erasto. Nós gostaríamos de fazer alguns destaques desta epístola de Erasto aos espíritas bordolenses. O primeiro aspecto que é interessante observar é que Erasto reconhece a condição dos espíritas. Vejamos o que ele diz. Sei quão profunda é a vossa fé em Deus e quanto sois fervorosos adeptos da nova revelação. É um testemunho do mundo espiritual para os espíritas de Bordeaux. Um testemunho de comprovação da fé, da dedicação desse grupo nascente. E aí, Erasto fala da tarefa do grupo de Bordeaux. Destaca então duas coisas muito importantes para nós. A primeira dela, lembrai-vos de que fazei parte da vanguarda espírita e que assim como o Estado maior, a vanguarda deve a todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. Vossa tarefa não é fácil. Aqui Erasto reconhece a tarefa difícil de Bordeaux e chama a nossa atenção. Esse grupo tem que ter muita disciplina, porque este grupo é um grupo de vanguarda do movimento espírita. Continuando, ele fala então dos médiuns de Bordeaux. Entretanto, meus amigos, antes de seguir vossas próprias inspirações, não esqueceis de que tendes os vossos conselhos e vossos consultores etéreos, e consultar. E para isso, necessitais de bons médiuns, e aqui os vejo excelentes, no meio dos quais não tendes senão que escolher. Aqui Erasto faz um apontamento importante que se comprova durante o programa de codificação, da importância dos médiuns e da qualidade mediúnica dos espíritas de Bordeaux. Nós podemos observar várias mensagens vindas de Bordeaux, tanto para o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto para o Céu e o Inferno. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 27 mensagens que vieram desses médiuns de Bordeaux, comprovando, então, aquilo que Erasto já profetizava em 1861. Vejamos, alguns possuem qualidades mediúnicas no mais alto grau, e nenhuma região, eu vou-lo repito aqui, é mais bem favorecida a esse respeito do que Bordeaux. Então, é uma confirmação da qualidade mediúnica e da importância de Bordeaux na codificação kardeciana e no histórico do espiritismo de então. Ele fala então sobre a direção espiritual da cidade de Bordeaux, das tarefas espíritas da cidade de Bordeaux. Reconheço a alta sabedoria de vossos guias principais e agradeço ao meigo Fenelon e seus fiéis auxiliares, George e Marius, que com ele presidem as vossas piedosas reuniões de estudo. Em nome do Espírito de verdade que vos ama, eu vos abençoo, espíritas de Bordeaux. Erasto. Vejamos que é uma mensagem familiar, carinhosa, de envolvimento e também de alerta para as responsabilidades do grupo de Bordeaux. O grupo de Bordeaux foi inicialmente dirigido por Émile Sabot. E é importante destacar um texto
de que Émile Sabot coloca num jornal espírita de então, falando sobre a bandeira dos espíritas bordolenses. Vamos ver a sintonia que esse grupo tem com Allan Kardec, com a obra kardeciana. Nós escrevemos em nossa bandeira essa dupla afirmação: fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há verdadeiro espírita. Émile Sabot, 1862. 2 anos antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritas bordolenses já tinham como divisa: fora da caridade não há salvação. Há uma sintonia completa entre o grupo de Bordeaux e a obra kardeciana. Os espíritas de Bordeaux tinham um hábito muito importante que nós gostaríamos de destacar, que é importante a gente conhecer para que possamos estudar o caso que relata a corrente magnética. Essa aqui é uma carta de Émile Sabot, dirigida a Allan Kardec, em 1862. Bordeaux, 25 de janeiro de 1862. Meu caro senhor Kardec, sabeis que temos o hábito de vos submeter todos os nossos trabalhos, confiando inteiramente nas vossas luzes e na vossa experiência para os apreciar. Vosso servo devotado, Émile Sabot. Aqui é importantíssimo fazer esse destaque. Era hábito que, ao findar das tarefas anuais, o grupo de Bordeaux enviasse a Allan Kardec o relatório das suas atividades. E as comunicações mediúnicas eram enviadas também a Allan Kardec. E é importante destacar que Émile Sabot, ele sai posteriormente de Bordeaux e vai ocupar o cargo de secretário particular de Allan Kardec. Então, é uma pessoa de total respeito e confiança do codificador. Nós vamos aqui destacar um relatório de 1866, do senhor Perranet, dirigido a Allan Kardec, um relatório das atividades de 1866. Esse relatório é publicado em 1867, em junho de 1867. Extraímos do relatório anual publicado pelo presidente algumas passagens que darão a conhecer o seu espírito. Esse é o trecho que Allan Kardec retira, né? Ele vai apresentar então trechos do relatório do senhor Perranet. Está na Revista Espírita, junho de 1867. Neste relatório, o senhor Perranet faz um destaque que é importante para todos nós. Ele fala dos objetivos da Sociedade Espírita de Bordeaux. Para nós, é difundir o espiritismo nas massas. Júlio Perranet tinha a compreensão de que o espiritismo deveria atender às massas, à comunidade no geral. E ele destaca isso como um dos objetivos claros da Sociedade Espírita de Bordeaux. O funcionamento da Sociedade Espírita de Bordeaux também é destacado nesse relatório e nós gostaríamos de citar aqui. Desde que nos constituímos, temos 2 sessões por semana. Esse duplo trabalho nos foi imposto pela necessidade de consagrar uma sessão particular, a de quinta-feira, aos espíritos obsessores e ao tratamento das doenças que eles ocasionam, e reservar outra sessão, a de sábado, aos estudos científicos. Também consta no relatório que foi publicado em junho de 1867. Da Sociedade Espírita de Bordeaux tinha 2 sessões semanais. A primeira delas, dedicada ao tratamento das obsessões e à cura dos transtornos advindos desses processos obsessivos, e os sábados, os estudos filosóficos. Mais tarde, ele cita a necessidade de uma terceira reunião aos domingos para o desenvolvimento mediúnico. Vejamos então, ele faz um alerta sobre qual é a situação de Bordeaux, dos casos que têm chegado à Sociedade Espírita. Aliás, há em Bordeaux muitos casos de obsessão, e uma sessão por semana está longe de ser suficiente. Como acontece hoje em nossas casas espíritas, Bordeaux recebia centenas, inúmeras pessoas doentes do corpo e da alma, sofrendo processos graves, processos obsessivos, e uma sessão por semana estava longe de ser suficiente para atender esses casos. Esse destaque é importante porque ele nos liga
ao histórico da corrente magnética. Por que a corrente magnética foi criada? E foi utilizada por Mesmer, por Pissarro, por Deleuze. Por que a corrente magnética foi utilizada por Eurípides Barçanufo? Todos eles optaram pelo uso da corrente magnética como uma terapêutica importante para o atendimento das massas, pelo grande número de pessoas que buscam as instituições espíritas. Nós vamos agora reler alguns trechos importantes deste relatório. Está então na Revista Espírita, acontece na Sociedade Espírita de Bordeaux, consta no ano de 1867, e no relatório, Sr. Perranet faz um destaque de vários casos. Kardec elege um, que é de uma jovem de 12 anos. Vejamos o caso. Órfã, cuidada por parentes muito pobres, esta menina nos foi apresentada em estado lastimável. Seu corpo inteiro era tomado de movimentos convulsivos. Seu rosto contraía-se incessantemente e fazia caretas horríveis. Os braços e as pernas eram constantemente agitados, a ponto de gastar as roupas da cama no espaço de 8 dias. As mãos, que não podiam segurar nenhum objeto, rodopiavam sem parar em torno dos punhos. Em consequência da doença, sua língua se tomara de uma espessura extrema, acarretando o mais completo mutismo. Esse é um destaque, um dos casos que Kardec cita. E ele vai mais adiante. Fala qual era o diagnóstico médico. O diagnóstico médico é que se tratava da doença de São Guido. E os médicos fizeram um prognóstico. Qual era o prognóstico? Visto o estado de fraqueza em que se achava doente, matá-la-ia impiedosamente no máximo em 8 dias. Este caso foi submetido aos espíritos e eles fizeram um diagnóstico. Também havia aí um caso de obsessão. Este caso, então, foi atendido na Sociedade Espírita de Bordeaux. Como ele foi atendido? A semelhança dos outros casos que são relatados, né, neste conteúdo completo do relatório. Kardec apenas cita este caso e depois vem colocando algumas considerações importantes que o presidente faz sobre o trabalho de desobsessão. E nessas considerações, ele fala da importância da evangelização, do trabalho de reuniões públicas, fala da importância do passo, fala da importância do trabalho de doutrinação e cita a importância do trabalho da corrente magnética, que nós gostaríamos aqui de reler com os amigos. Sabemos que uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas, por meio da corrente magnética, pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e tornar-se para este último um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua impotência. Nós destacamos que aqui é a melhor definição que conhecemos sobre corrente magnética, que está na obra kardeciana, que é uma definição do Sr. Júlio Perranet. O que é uma corrente magnética? Uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas. Essa é a melhor definição. O que acontece então? Pode romper o laço fluídico que liga o obsessor e tornar-se para ele um remédio moral muito eficaz. E ele destaca a eficiência desse processo. Bom, Kardec destaca também aí o resultado. 2 meses após nossa entrevista com o médico, a menina falava como vós e eu, servia-se das mãos, ia à escola e estava perfeitamente curada. Este caso é um caso real de cura que consta nesse relatório. Kardec, então, aproveita o relatório e expressa a sua opinião. A opinião de Kardec sobre a Sociedade Espírita de Bordeaux e sobre o método utilizado. Qual era a opinião de Kardec? Vejamos. Não podemos senão aplaudir o programa da Sociedade de Bordeaux e cumprimentá-la
pelo seu devotamento e pela inteligente direção dos seus trabalhos. Observemos que aqui Kardec aplaude o programa realizado, cumprimenta o devotamento e a inteligência dos espíritas de Bordeaux na aplicação dos métodos de ação magnética que se tinha então conhecimento. Kardec era um magnetizador experimentado. Ele mesmo, na Revista Espírita, fala, testemunha a sua condição de estudioso do magnetismo. Há 35 anos professava a ciência magnética. Então, quando ele aqui aplaude, cumprimenta o método utilizado pela Sociedade Espírita de Bordeaux, ele fala com conhecimento de causa, porque ele conhecia o magnetismo. E a corrente magnética é uma atividade multissecular, é uma atividade conhecida para todos aqueles que estudam a história do magnetismo e aqueles que estudam a história do espiritismo. Qual a opinião de Kardec sobre o método empregado? Ele é mais claro ainda. A maneira por que procede para o tratamento das obsessões é, ao mesmo tempo, notável e instrutiva. E a melhor prova de que essa maneira é boa é que dá resultados. É muito interessante a postura do codificador. A análise que ele faz dos fatos. A partir dos fatos, ele estuda e tira os princípios. Como foi a sua conduta durante todo o processo de codificação e durante toda a sua vida. Método esse que ele aprendeu com Pestalozzi. Vejamos então, na sequência, esta foi uma colocação, um artigo, publicado em junho de 1867. Em julho de 1867, nós encontramos um testemunho pessoal do codificador muito interessante para a nossa reflexão. Houve um jantar, né, no dia de Pentecoste, na Sociedade Espírita de Bordeaux, que Kardec participa, a convite dos espíritas bordolenses. E nós vamos ver, então, na Revista Espírita de 1867, um mês após a publicação do primeiro relatório, vejamos, em julho de 1867, o que Kardec coloca. Malgrado nossa curta estada em Bordeaux, pudemos assistir a 2 sessões da sociedade, uma consagrada ao tratamento dos doentes e outra aos estudos filosóficos. Assim pudemos constatar por nós mesmos os bons resultados que sempre são o fruto da perseverança e da boa vontade. Pelo visto, pelo relato que publicamos em nosso número precedente sobre a Sociedade Bordolesa, pudemos, com conhecimento de causa, acrescentar nossas felicitações pessoais. Então, um mês após a publicação do relatório, Kardec vai pessoalmente e participa de 2 sessões. Uma consagrada aos tratamentos de desobsessão e outra consagrada aos estudos filosóficos. E ele, num testemunho, felicita, cumprimenta e fala que com conhecimento de causa, ele cumprimenta então a Sociedade Espírita de Bordeaux. Esse é um fato muito interessante, porque outros relatos existem na codificação. Na Revista Espírita, o próprio Kardec cita o relato de Gabriel Delany em visita à Sociedade Espírita de Bordeaux, participando das suas atividades, relatando então a importância, a confiabilidade, os resultados que a Sociedade Espírita de Bordeaux estava tendo nos trabalhos, nos tratamentos de desobsessão. Nós queríamos destacar um outro caso que também consta na obra kardeciana sobre o uso da corrente magnética. O primeiro caso é o uso da corrente para os tratamentos de desobsessão. E agora aqui é um caso da corrente magnética sendo usado para a cura. Está na Revista Espírita de setembro de 1865, Grupo Espírita de Montalbán, que é uma comuna no sudoeste da França.
é a cura de uma entorse operada pelo espírito do Dr. Demelrio e a senhora Maurel. Bom, queríamos destacar primeiro quem é esse Dr. Demelrio, que vai contar o caso. Contar não, que é o espírito que vai dirigir as atividades, as sessões de cura. Vamos ver pelas próprias palavras do codificador quem ele é. Mais uma alma de Skol acaba de deixar a Terra. O senhor Demelrio era um médico homeopata. Só o conhecemos por meio de sua correspondência, mas bastou para nos revelar toda a grandeza e toda a nobreza dos seus sentimentos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e migrando e malgrado a idade avançada, nenhuma fadiga o impedia de ir socorrer os pobres doentes. O senhor Demelrio havia abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrara a chave dos mais graves problemas. Então aqui, Kardec cita o desencarne desse médico homeopata, reconhecendo nele uma alma de Skol. E é muito interessante que depois esse médico, ele passa a ser o responsável pelos cuidados médicos de Allan Kardec, ele já então espírito. E nós vamos ver esses relatos no livro Obras Póstumas e na Revista Espírita. Nós destacamos um trecho de uma mensagem do Dr. Demelrio dirigida a Allan Kardec, que é muito interessante para que a gente possa perceber a grandeza desta alma. Meu bom amigo, tende confiança em nós e muita coragem. Sou aquele que está sempre junto de vós, com um espírito de verdade, que me permite tomar a palavra em seu nome, como o último dos vossos amigos vindos entre os espíritos, do vosso amigo Demelrio. Então, esse espírito, que está na companhia do espírito de verdade, que passa então a acompanhar, a aconselhar, a tratar magneticamente, espiritualmente Allan Kardec, é este espírito que é o responsável por conduzir o segundo caso que nós veremos a seguir. Montalbán, 14 de julho de 1865, é quando a carta é encaminhada. Caso de cura quase instantânea de uma entorse operada pelo espírito Dr. Demelrio. Assim, reuniram-se novamente no dia 28 e mais uma vez, declarado o sonambulismo, foi formada a cadeia magnética a pedido dos bons espíritos. Os bons espíritos que estavam tratando a senhora Maurel, que era a sonâmbula, a pedido deles é formada a cadeia magnética. A pedido deste espírito de Skol, nas palavras de Allan Kardec, esse espírito que estava junto do espírito de verdade, acompanhando o codificador, é ele quem orienta para que no Centro Espírita de Montalbán monte-se a cadeia magnética, a corrente magnética para o tratamento dessa entorse. Vejamos então, a 4 de junho, porque esse tratamento ele é seguido de algumas reuniões, no fim de uma sessão houve uma cena tocante que merece ser relatada. Os bons espíritos, em número de 30, no começo, formavam uma cadeia magnética paralela à que nós próprios formávamos. Vejamos aí que confirma a citação de Ivone A. Pereira no livro Memórias de um Suicida. A corrente magnética também formada pelos espíritos na hora dos tratamentos. Meus amigos, é um relato que se encontra na Revista Espírita. É um relato da mais alta importância sobre a utilização da corrente magnética, não só por nós encarnados, nos tratamentos da ação magnética humana e espiritual, mas também um testemunho da corrente magnética sendo usada numa ação magnética espiritual. Muito bem. Aí, os espíritas de Montalbán, no seu relato, na carta, encerram com uma frase muito importante para todos nós, que serve de alerta a todos os estudiosos da doutrina espírita. Quando se foi testemunha de tais fatos, não se pode deixar de os proclamar em voz alta,
pois merecem chamar a atenção das pessoas sérias. Allan Kardec, Revista Espírita, setembro de 1865. Esse é o nosso sentimento. Nós que somos testemunhos vivos, porque todos nós que somos beneficiados pela corrente magnética, devemos estudá-la. E todos os espíritas sérios que desejem estudar a ciência espírita, no mínimo, devem seguir o conselho desses companheiros. A corrente magnética deve chamar a atenção das pessoas sérias para o seu estudo. Que a paz de Jesus possa nos abençoar.